Bom, galera, vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos e dessa vez nós vamos tratar a respeito da função administrativa chamada direção. Olha só, se você chegou até aqui é porque você já assistiu o planejamento, já assistiu a aula de organização e agora a gente vai passar para a aula de direção, que é a terceira função aí administrativa, muito importante por sinal. Por quê? Porque essa função administrativa, ela, na verdade, tem algumas subfunções que fazem parte dela, que eu vou, claro, explicar para você nesse exato momento. Então, bora lá. Vamos visualizar aqui. Ó. Seguinte, temos aqui a direção. A direção, ela visa liderar, coordenar e tem mais uma situação, que é comunicar. Tá bom? Bom, vamos lá. O que a organização vai liderar, vai coordenar? Por quê? Porque, na verdade, é na função da direção que nós vamos ter a motivação, as pessoas precisam ser motivadas, e para que elas sejam motivadas, elas vão precisar de quê, pessoal? Elas vão precisar de líderes. E como que essas pessoas vão fazer? Vão precisar utilizar essa função de liderar. As pessoas também precisam ser influenciadas, então por isso que entra a função de direção. Persuadir, né? Cuidado, não é manipular, é persuadir, mostrar o caminho. Exemplo, só para você entender. Lembra lá? Nós temos que fazer o planejamento. No planejamento nós definimos objetivos, metas e estratégias. Só que eu preciso ter a ocupação também da direção, da liderança, para quê? Para mostrar para as pessoas que realmente vale a pena seguir o plano, que elas precisam seguir esse plano. Então eu preciso motivá-las, influenciá-las e, como eu coloquei aqui, persuadir, tá? A palavra aí tem tudo a ver com o quê? Com liderança, né? Com liderança, ó, liderar, tá certo? Beleza? Liderança. Agora, outra coisa também que a gente tem aqui que é coordenar. Coordenar, no caso nosso aqui, para a direção, é fazer ajustes. Fazer ajustes. Harmonizar. Cuidado, que na organização também aparece coordenar, mas é coordenar atividades, tá? Aqui não, aqui é no conceito de fazer ajustes, de você harmonizar o plano com aquilo que está sendo executado. Podemos até entender que a direção é a execução propriamente dita, né? Ela vem sendo preparada lá na organização e quando chega na direção aí já está realmente executando. Só que entre planejar e executar, muitas vezes as coisas saem um pouquinho fora dos trilhos. Como assim, prof? Ó, quando você faz um planejamento, você está prevendo, né, fazendo uma previsão para o que vai acontecer no futuro. Só que nós comentamos que o futuro é algo o quê? Lembra? É algo incerto, né? Então, se você tiver todos os dados, todas as informações, a chance de acerto é maior. Mas pode ser que você não tenha tantos dados assim, tantas informações assim. E aí, consequentemente, acaba complicando um pouquinho mais a respeito dessa execução, tudo bem? Então, na hora de colocar em prática, na hora realmente de executar, você pode, de repente, perceber a necessidade de fazer ajustes, de harmonizar o plano com aquilo que está sendo executado. E isso acontece na fase aí da direção, tá certo? E a outra coisa que a gente tem aqui também, a outra subfunção que nós temos dentro da direção é comunicar ou comunicação, certo? Por quê? Porque se a gente está falando de líderes, de pessoas que vão motivar e influenciar outras, essas pessoas estão fazendo o quê? Estão se comunicando. Beleza? Então, essas três situações aqui para a direção. Ó, vamos ver aqui um conceito. A função de direção tem importância grande em uma organização, pois haverá interação entre as pessoas e principalmente entre o gestor líder e seus colaboradores. Então veja, quando a banca examinadora ela falar que há uma interação entre as pessoas, ela está se referindo justamente da função direção. Por conta do quê? Por conta da comunicação que haverá entre as partes, tá? Portanto, é preciso transmitir aos mesmos o que e como devem executar as suas tarefas, de maneira que consigam fazer
com que tenham o melhor desempenho possível, que entra a parte daqui da motivação, de influenciar pessoas. Tá certo? O alcance dos objetivos é primordial para todos e muitas vezes só será possível se os colaboradores estiverem motivados para efetuar o planejado. O gestor deve ter liderança de coordenar projetos e trabalhos a serem realizados. A liderança é necessária junto à sua equipe. Os líderes visam motivar seus colaboradores para que o planejamento seja executado. Portanto, a direção deve coordenar, ou seja, fazer ajustes e harmonizar o planejado com o executado. Tá certo? Conceito aí que a gente pode ter de direção. Então, qual é a divisão da direção que nós temos? Nós temos a liderança, que visa motivar e influenciar colaboradores. Beleza? Por exemplo, os colaboradores precisam ser treinados. Então, eles precisam ser motivados pela liderança. Logo, divisão da direção. Claro que aqui, obviamente, não é a necessidade agora, mas só para você saber, que nós temos estilos, né, de liderança. Certo? E aproveitando aqui o embalo, rapidamente, nós temos o chamado líder autocrático, nós temos o líder democrático e temos o líder liberal. Obviamente que no tempo oportuno a gente discute melhor sobre isso aqui, tá bom? Temos aqui também a coordenação, que é fazer ajustes necessários e harmonizar o planejamento com o executado, conforme eu comentei para vocês. E a comunicação, que é o contato com o público. Inclusive, esse público pode ser o público interno e o público externo, tá? Então, o que acontece? O público interno serão os colaboradores, por exemplo. Colaboradores, certo? Nesse caso, nós teremos a comunicação interna. Já o público externo são os consumidores. No caso da administração pública, o cidadão, os consumidores, os fornecedores, entre outros. Legal? Beleza. Também essa parte aqui, gente, de comunicação é um tema, um tópico, um assunto bem extenso. Não dá para falar agora, evidentemente. A priori, eu só quero que você guarde aí que dentro da direção nós temos liderança, coordenação e comunicação. Dessas três aqui, nós vamos ter que dar ênfase à liderança e temos que dar ênfase à comunicação numa outra oportunidade e, claro, de acordo aí com o seu concurso, com o seu edital, beleza? Muitas vezes o concurso vai pedir ali para o candidato, ó, comunicação, você tem que saber tudo sobre comunicação. Aí vai ter que estudar comunicação formal, informal, fluxo da comunicação, uma série de coisas aí, tá bom? Comunicação interna e externa, comunicação institucional, não é o momento agora, tá? E a liderança, como eu falei, os estilos de liderança, entre outras coisas também. Então é bem abrangente. Por isso que eu falei, a direção é uma função muito, mas muito utilizada, muito importante. Beleza? Eu poderia passar horas aqui falando só da direção se eu fosse esmiuçar cada uma dessas coisas aqui. Bom, continuando, nós vamos ter aqui algumas questõezinhas para que você possa analisar comigo. Vamos lá. Questões para fixação, né? Olha, essa questão diz assim, ó, direção é a função administrativa responsável por promover treinamentos para os funcionários. Olha só, a palavra-chave aqui para gente. Motivando-os a realizar tarefas que lhe foram designadas. Veja que aí você pode pensar assim, pô, mas realizar tarefas não é na parte da organização? Mas cuidado, aqui está falando em motivar o pessoal. Promover treinamento, dar treinamento, e aí requer a liderança, né? E aqui já deixa claro para a gente a parte da motivação. Então, consequentemente, esse item aqui, ele está certo, tá bom? Item correto, beleza? Aí vamos resolver mais uma questãozinha. Questãozinha que caiu no concurso da Banca Vunesp, que diz assim: numa avaliação de perfil profissional dos gestores públicos recém-contratados de um município, percebeu-se que mais da metade deles possuía deficiência numa das funções administrativas conhecida como direção.
Assinale a alternativa que descreve corretamente esse tipo de deficiência. Aí você tem aí, ó, alternativa A, dificuldades em visão estratégica operacional, ou seja, de pensar em colocar em práticas as ideias e projetos. Alternativa B, dificuldades em administrar as pessoas em busca dos objetivos, ou seja, com problemas em comunicar, incentivar, motivar e liderar pessoas. Alternativa C, problemas para estabelecer as prioridades de trabalho, assim como a divisão de tarefas e, finalmente, o controle dos processos e resultados. Já na alternativa D, diz que deficiências de relacionamento interpessoal, indecisão e falta de liderança para indicar os rumos e os indicadores de controle das atividades. Alternativa E diz debilidade para lidar com problemas, tomada de decisão e reordenamento de pessoal, pois não tem habilidade em lidar com números e resultados. Pessoal, o gabarito dessa questão aqui para a gente é a alternativa B, tá bom? Ó, presta atenção que interessante. Administrar pessoas tem a ver com a direção, certo? Problemas em comunicar. Ó, não acabei de comentar para vocês? Comunicar, incentivar, motivar e liderar, tudo aqui é direção. Agora, por que a A não pode ser? Porque a A fala dificuldades em visão estratégica. Visão estratégica ou operacional, aí você está pensando no planejamento. Ó, pensar em colocar em prática as ideias, né? O pensar é planejar, tá bom? Alternativa C, problemas para estabelecer as prioridades de trabalho, assim como a divisão de tarefas e, finalmente, o controle dos processos. Essa primeira parte aqui, galera, tem a ver com organização. Na alternativa C, tá? E a última parte fala controle, aí seria a função controle mesmo. Alternativa D, deficiências de relacionamento interpessoal, indecisão e falta de liderança para indicar os rumos e os indicadores de controle das atividades. Galera, quando aqui fala de indicadores de controle, aí está se referindo ao controle, então misturou a direção com o controle. E debilidade para lidar com problemas, tomada de decisão, reordenamento, pois não tem habilidade para lidar com números e resultados. Ó, lidar com problemas, tomada de decisão, isso aqui tem a ver com planejar. Beleza? E quando fala de lidar com números, resultados, a gente pode até pensar na organização. Então, poderia ser planejar e organizar aqui essa parte. Mas, corretamente, nós ficamos aí com a alternativa B nessa questão. Certo? Show de bola, maravilha. É isso aí, galera. Maravilha. Mais uma questãozinha aí resolvida. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Olá! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Câmara Municipal de São Francisco do Sul, seja para assistente legislativo, administrativo, analista. Bom, se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online Gabaritando Câmara de São Francisco do Sul, de Santa Catarina. E vale lembrar para você aqui todas as vantagens do nosso curso. Olha só, você vai ter acesso imediato aos cursos, acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E o curso fica válido para você durante 1 ano dentro da plataforma. Você vai ter teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Material em PDF das aulas, então a gente transforma os slides dos professores em PDF para você baixar e ter um material complementar. Além disso, estamos preparando um super bônus, que são os cadernos de questões. São questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição, tá? Você vai baixar essas questões aí, são separadas por matéria. Os cursos que fazem parte do Gabaritando Câmara de São Francisco do Sul. Assistente legislativo, assistente administrativo, assistente de gestão de pessoal, analista administrativo e analista legislativo. Vale lembrar que as provas ocorrerão dia 21 de julho
e dá para você fazer duas provas, porque uma vai acontecer no período da manhã e outra à tarde, ok? Valor especial de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,65. Para você adquirir o curso, é super simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí tem um botãozinho lá de comprar, só você clicar nesse botão, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. Só se você digitar que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Estou te aguardando dentro da plataforma, hein? Então, ó, já faz assim, ó, clica no link aí abaixo, na descrição do vídeo e inicia a sua preparação. Valeu, muito obrigado e até a próxima.